perguntas que eu mais recebo nos meus cursos e nas minhas aulas, quando eu falo de altas habilidades e superdotação, é a pergunta que me diz assim, ó, qual que é a diferença entre autismo e superdotação? Quando que a pessoa é autista? Quando que a pessoa é superdotada? Quando que a pessoa superdotada também é autista? Quando que a pessoa superdotada, mas não é autista e etc, né? Vocês já se perguntaram esse tipo de coisa também? Vocês sabem por que que esse tipo de dúvida existe? Hoje eu quero ter uma conversa bem franca com vocês sobre essas questões todas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tatiana Perecim, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e análise do comportamento, sou a criadora da Mapa TEA-TDAH, que é a metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA e TDAH, e sou também uma autista diagnosticada depois de adulta. Vamos nessa. Para começo de conversa, né? Se a gente quer falar de altas habilidades e superdotação, a gente vai precisar pensar qual é a definição de inteligência, para a gente entender do que exatamente a gente está falando quando a gente entra nesse campo. E aí, gente, a verdade é que a definição de inteligência é uma coisa que ainda está em debate. Pessoas diferentes olham para características diferentes e entendem essas características como sinais de inteligência, e aí então você tem diversos modelos que dizem quem é superdotado, quem não é, o que a pessoa é ou não é capaz de fazer. São critérios que ainda estão em debate, com pontos de corte que são arbitrários. A única coisa que eles têm em comum é que, de alguma maneira, quando a gente fala de indivíduos altas habilidades ou indivíduos superdotados, a gente está falando de pessoas que são um grupo mais raro na população e que tem algum tipo de capacidade a mais. Para a gente contornar essa problemática, a gente vai pensar aqui na definição mais simples de altas habilidades e superdotação que existe, que é aquela definição de quando a pessoa faz um teste de QI, o teste de QI mede um negócio, que em geral está muito relacionado com capacidades acadêmicas, então ele mede a capacidade de aprender numa escola, né? E quando a gente corta o número, lá ali, os 5 ou 2% de indivíduos que tenham melhor desempenho nesse tipo de teste, essa é uma das definições mais simples de altas habilidades de superdotação que a gente tem. Mas, seja dessa definição, seja de outras, a verdade é que qualquer seja o jeito que você identifique esses indivíduos, altas habilidades ou superdotados, é muito comum que esses indivíduos vão apresentar características similares ao autismo, né? São características de interesses hiperfocados em alguns assuntos, são características de alterações na maneira como essas pessoas reagem a estímulos, são pessoas com hipersensibilidades sensoriais, são pessoas com hiperreatividade emocional e etc. Mas tem uma galera por aí que fala que todas essas características, embora pareça TEA, embora tenha jeito de TEA, embora seja igual a TEA, não é TEA. E o pessoal que fala que isso não é TEA, eles falam isso baseados numa teoria, que é a teoria da sobreexcitabilidade. Sobreexcitabilidade é um conceito que surgiu a partir da teoria da designação positiva, criada por um cara chamado Dabrowski. O Dabrowski era um estudioso que estava olhando para essas pessoas, estava se dedicando a compreender aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos de pessoas superdotadas. Ele identificou essas características e ele chamou isso de sobreexcitabilidade. De acordo com Dabrowski, o que é sobreexcitabilidade? É uma maior intensidade, uma maior sensibilidade e uma maior capacidade de resposta a estímulos diferentes em diferentes áreas da experiência humana. Pessoas que têm sobreexcitabilidade percebem, sentem e reagem de forma mais profunda ou intensa do que a maior parte da população. São pessoas com energia física intensa, com necessidade de movimento, impulsividade, são pessoas com sensibilidade aumentada a estímulos sensoriais, como luz, textura, sabor, pode ser tanto hipersensível para o prazer quanto para o desconforto. São pessoas com
excitabilidade intelectual, são muito curiosos, têm pensamento analítico e interesse por questões existenciais e filosóficas, são pessoas com uma cabeça muito criativa, com propensão a devaneios e visualização mental, com dificuldade de regulação de emoções, emoções intensas, empatia profunda e crises de desregulação emocional. Então, na teoria do Dabrowski, isso seria algo que se deve à própria superdotação e não, ele não fala nada sobre autismo. Mas e aí, será que dá para a gente seguir a teoria do Dabrowski ainda hoje? Vamos parar para pensar um pouco. Gente, quando foi que o Dabrowski estava dizendo essas coisas? Olha, as principais publicações do Dabrowski datam principalmente das décadas entre 1930 e 1970. Então, o Dabrowski estava lá na primeira metade do século XX, estudando essa galera, identificando essas características e nomeando essas coisas. O auge da produção do Dabrowski foi na década de 60. Enquanto isso, síndrome de Asperger só entrou no DSM em 1995. Em 1995 eu estava na faculdade já. Mesmo que alguém na minha infância tivesse visto e falado assim, ó, tem uma coisa diferente com essa menina, ó, faz uma lista aqui, ó, tem as características. Se a pessoa tivesse achado todas as características e tivesse ido lá no DSM procurar o que é, não tinha nome. E foi isso que aconteceu com o Dabrowski. Quando o Dabrowski estava estudando pessoas superdotadas, ele encontrou esse subgrupo dentro das pessoas superdotadas, que são pessoas que têm todas essas características. Naquela época não existia um nome para isso. Então, o Dabrowski foi lá e inventou um nome. Na teoria dele, a única coisa que ele faz é constatar que essas pessoas existem e têm essas características. O Dabrowski não fala em autismo porque naquela época nem se falava em autismo. Agora, veja, o Dabrowski em nenhum momento oferece uma explicação de como que ser superdotado poderia produzir a sobreexcitabilidade. Ele não estava olhando para isso. No entanto, de 95 para cá, quando o Asperger entrou no DSM, e mais recentemente ainda em 2013, quando a gente passou a considerar o Asperger como mais uma das formas de autismo, que é o autismo nível 1, a gente consegue olhar para essas características a partir de todo o conhecimento sobre autismo que foi produzido nos últimos 30 anos. Então, hoje em dia, a gente já tem uma capacidade muito melhor de entender da onde é que vem as alterações do processamento sensorial, de onde vem a necessidade de previsibilidade, da onde que vem a impulsividade, as dificuldades de regulação emocional, todas essas questões que o Dabrowski menciona e que a gente está tão familiarizado a entender quando a gente fala de autismo. E a gente tem até mesmo um modelo que explica por que tem tanto autista no meio das pessoas superdotadas. Quando a gente pensa, né, no autismo como um fator que aumenta a variabilidade dos tipos de cérebro, então, cérebros de neurotípicos são todos iguais, enquanto que os cérebros dos autistas, as podas acontecem cada um de um jeito, você não tem dois autistas com o mesmo tipo de cérebro, né, as ligações lá dentro, a quantidade de sinapse, onde que está ligado o quê, é tudo diferente. Quando a gente tem um fator que aumenta a variabilidade de um tipo de característica, a gente vai ter que, naturalmente, nas pontas daquela distribuição normal, você vai ter uma proporção maior dessas pessoas. Então, deixa eu tentar simplificar isso para vocês, né? Em termos de cérebro, os neurotípicos são todos muito parecidos, o que faz também com que, em termos de QI, eles sejam todos muito parecidos. Mas os autistas, não. Você tem aquelas pessoas que tiveram a sorte de ter umas sinapses diferentes ali que ajudaram o processamento, assim como você tem aqueles que tiveram o azar de ter umas sinapses ali que atrapalharam o processamento, de modo que entre autistas, você tem tanto pessoas com muito alto QI, quanto pessoas com severas dificuldades cognitivas. E aí, quando você junta esses dois grupos de pessoas para olhar para a população em geral, isso explica por que tem tanto autista que tem altas habilidades de superdotação, mas também por que tem tanto autista no meio das pessoas com dificuldades cognitivas severas, né? Então, o autismo explica a superdotação, ele aumenta a variabilidade de cérebros e, de vez em quando, dá certo dessa pessoa ter uma capacidade de processamento aumentada, mas às vezes dá errado e essa pessoa tem dificuldades muito mais significativas. Por fim, uma outra coisa para a gente considerar,
além do fato de que, na época do Dabrowski, não existia autismo, então ele teve que inventar um nome, mas hoje a gente já sabe o nome que isso tem, a gente também precisa considerar que quando você olha lá no DSM, o DSM vai dizer que, olha, as pessoas que têm essa característica, elas são autistas, né? São características que estão agrupadas em dois grupos principais. De um lado, você tem as dificuldades com relacionamento interpessoal, dificuldade com comunicação social, etc, etc. E do outro, você tem os interesses restritos, repetitivos, né? As necessidades de rotina, etc, etc, etc. E a gente tem ainda, né, um terceiro diagnóstico nesse grupo de pessoas, que é o TDAH, que tem lá os seus tipos desatentos ou hiperativos. Hoje em dia, quando a gente olha no DSM, se a pessoa tem as características do autismo, ela é autista. Se a pessoa tem as características do TDAH, ele é TDAH. E vocês vão reparar que não tem nenhuma ressalva lá. Tem lugar nenhum do DSM falando assim, a menos que a pessoa seja superdotada, porque daí se ela for superdotada, isso é da superdotação e não do autismo. Não existe essa ressalva. Quando a pessoa tem aquelas características, ela é considerada autista, seja lá qual for o QI que ela tenha, ou TDAH, né? Então, qual que são as conclusões que a gente tira disso, né? A primeira conclusão é que, para a gente entender como é que a gente faz psicodiagnóstico, como é que a gente diz o que é o que não é, como é que a gente determina quais teorias são mais válidas do que as outras, além de muito estudo, muita coisa e questões técnicas, a gente também não pode ignorar o fator histórico nos diagnósticos, né? Ou seja, em que época a pessoa estava falando aquilo, o que é que já se sabia quando ela estava falando aquilo, e o que é que aconteceu depois, quais foram as coisas que a gente foi descobrindo ou entendendo depois daquilo. A outra coisa que a gente aprende é uma coisa que em inglês eles chamam de o teste do pato. O teste do pato é o seguinte, olha, se o negócio parece um pato, se nada que nem um pato, se faz quase que nem um pato, é um pato. Então, né, se parece teia, tem características de teia, funciona igual teia, é teia. É importantíssimo que a gente converse sobre isso, que a gente dissemine essas informações. Por quê? Porque a crença na teoria da sobreexcitabilidade e a crença de que sobreexcitabilidade é uma coisa que não é autismo, sendo que o Dabrowski mesmo nunca disse isso, né? Essa crença, em pleno 2025, né, depois de mais de 30 anos de Asperger ou autismo no DSM, ela é uma crença que está causando muito dano. A única função que ela tem hoje em dia é impedir que pessoas autistas recebam o suporte necessário para que elas possam realizar o seu potencial e que elas possam enfrentar o mundo, a vida, sem tanto sofrimento. Então, conto com a ajuda de vocês para me ajudar a disseminar essa informação, para a gente aposentar a teoria do pobre do Dabrowski, que já está mais do que na hora de ser aposentada, e que a gente consiga levar o suporte necessário e a identificação para todos os autistas que estão circulando nesse mundo por aí. Antes de eu ir embora, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Me conta o que é que vocês pensaram ouvindo esse vídeo. Vocês já conheciam essas discussões sobre a teoria da sobreexcitabilidade ou TEA? Vocês já tinham feito essa reflexão sobre as datas em que esses conhecimentos foram produzidos e o que a gente sabe hoje sobre esses diagnósticos? O que vocês acharam do meu vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários as opiniões, percepções e reflexões que vocês fazem a partir dessa conversa. Além disso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para poder compartilhar comigo mais reflexões como essas. Até a próxima!